Senhor está juntando os seus filhos, o Senhor está juntando pedras, irmãos. Deus está fazendo algo único no Brasil nesses dias. Deus está permitindo que os seus filhos, os seus pastores, os sacerdotes se reúnam para um tempo de ativação, de restauração, de renovo. Nós compartilhamos isso com os nossos pastores, com as pessoas mais próximas, como nós queríamos chegar em alguns ambientes como esse, descontrair, e a gente trazer uma palavra de bálsamo, uma palavra, como diz alguns irmãos, de bênção. Mas a instrução de Deus para nós, querido, são palavras de confronto, de exortação, de mudança. Porque Deus, irmãos, está se movendo. E o chamado do Senhor para nós nesse tempo, irmãos, é curar a terra. É nos transformar. A igreja precisa ser um agente de cura e de transformação para a terra. E por isso nós precisamos sair de um lugar que entramos debaixo de tantos ensinos, de tantos modelos, de tantas técnicas, de tantos formatos, e voltar para a essência. Por isso que todos os dias me perguntam: como é que você trabalha? Como é que vocês fazem? Irmão, nós não fazemos nada. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, e o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensa. Porque cansamos de tantos métodos, de tantas apostilas, de tantos livros, de tantas técnicas que engessaram a igreja do Senhor, de tantas formas para levantar o império dos homens, o nome de um homem, o nome de uma denominação, o nome de um evento, o nome de um movimento. Que caiam todos os nomes, e que Yeshua, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, seja levantado. Que não se conheçam mais placas, que não se conheça o nome de movimentos, que não se conheça uma conferência famosa, que não se conheçam homens famosos, mas que se conheçam o Deus de toda a terra. Que se conheça Yeshua, o Senhor, o dono da igreja, aquele que quer tocá-la, aquele que quer trazê-la de volta. Irmãos, aquele que Deus quer trazer de volta somos nós. E muitas vezes foi dito aqui, nós estamos na quinta-feira, num processo de edificação que nós chamamos de Escola do Reino. Como nós temos aprendido, não só nesse módulo, mas em todos os outros, como a quinta-feira é um instrumento, irmãos, um bisturi afiado. Quinta-feira nós chegamos aqui, todos achando que éramos adorador do Senhor. Quantos adoram o Senhor? Quantos amam o Senhor de todo o coração? Quantos têm Deus aqui como primeiro lugar da sua vida? Acabou o culto, irmãos. Quantos aqui Deus é o primeiro lugar da sua vida? Porque nós estamos entendendo, querido, naquele ambiente, irmãos, nós entendemos que para nenhum ali, nenhum de nós, Deus é o primeiro lugar ainda. Nós entendemos que estamos num processo de caminhada, e uns já estão num processo de entendimento lá nos 90%. Então falta 10%, falta 5% para fazer de Deus o Senhor da sua vida, de Yahvé, o grande Deus, Senhor da sua vida. Tem uns que estão lá no começo ainda, estão nos 10%, ainda falta 90% de renúncia, de perca, de entrega, para fazer de Deus o Senhor da sua vida. E a gente aprende essas coisas aqui. Então quem pode falar que Deus é o Senhor da sua vida, é o primeiro lugar? Ninguém podia falar mais, depois da instrução que a gente tem recebido. Por quê, irmãos? Porque nos falta entregar, nos falta renunciar. Irmãos, a gente ensina tanto sobre salvação. Jesus de Nazaré nunca pregou sobre salvação. Vai ler a Bíblia. Ele nunca pregou sobre salvação, ele pregou sobre reino. Ele pregou sobre o estabelecer e o manifestar do seu reino. Você está entendendo?
Porque a salvação não é importante? É lógico que é. Você quer ir para o inferno? Eu também não. Mas a salvação, irmãos, não é tudo como nós aprendemos. A salvação, irmãos, não é o fim, a finalidade pelo qual você é alcançado. A salvação, irmãos, é o início. Porque você foi salvo, a sua vida começou. Porque você foi salvo, o seu trabalho iniciou. Porque você foi salvo, você ganhou a salvação. E ela não é de graça, ela é pela graça. Mas pela graça foi lhe dado a salvação. E agora, porque eu ganhei a salvação, eu tenho que perder a minha vida. Então não tem que ensinar para a igreja, para uma reunião de pastores, e nem na minha igreja. A não ser que seja uma reunião só para aqueles que não conhecem a Jesus, são ímpios ainda, não conhecem nada do Evangelho. Mas eu não tenho que ficar pregando domingo à noite numa igreja cheia de crente de salvação. Porque, irmão, salvação fala a respeito de ganhar alguma coisa. Você ganhou a salvação, foi salvo. E nós não precisamos aprender a ganhar, nós precisamos pregar domingo à noite. Não é de salvação, é de perdição. O pastor precisa ensinar o povo, não é a ganhar, é a perder. Não é a ganhar a salvação, você já ganhou. É a perder, perder o que? A sua vida. Porque você ganhou a salvação, agora você perdeu a vida. Porque quem perder a sua vida, então encontrará. Quem perdeu a sua vida, então a achará. Porque eu só posso viver no Senhor se eu perder a minha vida. Porque se eu quero viver uma vida paralela, irmão, não funciona. Não funciona. E eita, como isso é lindo, hein? Como é top. Quantos perderam a sua vida aqui? Não responde não, irmão. Quantos perderam a sua vida? Que tipo de igreja nós somos, querido? O que está fundamentando o nosso? Filipenses capítulo 3 diz assim. Olha que Paulo diz nesse texto um pouco longo, mas pega comigo no seu espírito. Embora eu mesmo tivesse razão. Filipenses 3, capítulo 3, verso 4. Embora eu mesmo tivesse razão para ter confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo vai falar aqui dos seus títulos. Paulo está dizendo, se alguém quer confiar na carne, por quê? Porque é famoso, bonito, rico, bem sucedido. Eu podia me confiar muito. E diz assim o verso 5, eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu pertenço ao povo de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, sou fariseu. Quanto ao zelo que há na lei, sou perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aqui, irmãos. Quanto ao zelo que há na lei, eu sou irrepreensível. Irrepreensível. Só que ele diz assim, mas para mim o que era lucro, ou seja, tudo isso que eu falei para você, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que é lucro para você, irmão? O que é lucro para você? Seu novo título? Seu novo curso? Seu novo diploma? Seu novo imóvel que você comprou? Seu novo carro com a placa 0? O que é lucro para você, irmão? O que é lucro para mim? O que é lucro? Uma grande igreja com milhares de membros, cheio de gente. Igreja cheia de gente vazia, que não entende chamado, não entende propósito, só sabe fazer Não adianta multidão, aglomeração. Que sejamos, irmãos, 10 homens com entendimento para ganhar uma cidade, do que 1000 que não entendem nada. Porque é isso que está acontecendo no Brasil. Quantas igrejas tem em Uberlândia? Em Nova Ponte? É pouco. Em Araguari, meu Deus. E por que a cidade está do jeito que está? Porque nós somos uma igreja que gera vento. Somos uma igreja que gera vento. E nós viemos no café de pastores, irmãos, para isso. Por isso eu peço, irmãos, por favor, está começando, irmão, dá tempo de você ir embora. Dá tempo de você sair correndo daqui antes que seja tarde demais. Por isso que eu peço, não traga, irmãos, visitante
Visitante que eu digo, pessoa que não conhece nada de Cristo no café de pastores. Traz domingo à noite, é melhor. No café de pastores você traga visitantes, pastores, visitantes, pessoas que conhecem a palavra. Porque nós estamos aqui, irmãos, não é para evangelizar, é para alinhar para o reino. E está escrito aqui, mas para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha aqui, mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ei! Um homem como Paulo falou, eu sou cocô. Que isso, pastor? Está escrito aí na Bíblia, irmão. Eu me considero, irmão, como fezes. Eu me considero como estrume. Diante de todos os meus títulos, diante de toda a minha reputação, eu me assento na mesa de reis. Sou amigo de Agripa. Sou fariseu. Sou irrepreensível. Paulo está dizendo, sou da tribo de Benjamim. Fui circuncidado ao 8º dia. Fui criado aos pés do maior nome. A minha cobertura é o maior do Brasil. É o maior das nações, é o maior do mundo. É o Gamaliel. Paulo falou, minha cobertura é o Gamaliel, cara. Você não conhece? É o maior teólogo do mundo. Foi ele que me ensinou. Só que diante de conhecer a Jesus, eu sou como estrume. Eu sou como lixo. Eu sou o lixo da terra. Porque tudo isso não vale nada diante dele. Igreja, irmão, não é lugar de títulos. Igreja não é lugar de fama. Igreja não é lugar, irmão, de medir forças. Igreja é um lugar de entrega. Todos são iguais perante ao Senhor. Todos devem servir da mesma forma. Todos devem morrer da mesma forma. Olha o que ele está dizendo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Mas tudo isso eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza. O que é grande? O conhecimento de Cristo Jesus. O que é grande? O conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele não diz porque eu ganhei todas as coisas. Você vem para a igreja para ganhar, irmão, ou para perder? Por quem eu perdi todas as coisas. Está escrito aí? Por quem eu perdi todas as coisas, eu considero como lixo, como escória, como esterco, para ganhar a Cristo. Quem é que te leva para o meio da crise, irmão? Quem te leva para o meio do furacão? Quem te leva? Responde para mim, vamos conversar nessa manhã. Quem te leva para o meio da aflição? Sai diabo, sai diabo. Sai diabo, sai diabo. Sai capeta. Irmãos, quem levou Jesus para o deserto, ou seja, para a crise, quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. Quem te leva para o seu furacão, para o seu vendaval? Não adianta dar coice no diabo, irmão. Ele está dizendo, não é culpa minha dessa vez. Está dizendo, ei cara, me deixa de lado um pouco. Me esquece. Porque nós somos essa igreja, o diabo está falando, não é culpa minha. Me deixa um pouco. Quem te leva? Quem te leva para a sua crise, para a sua aflição? Quem te leva? O Espírito Santo conduziu o Filho. Que Filho? Yeshua, Jesus. Se nós somos a sua imagem e semelhança, se Ele é o nosso modelo, irmão, aí você não quer que também seja levado? A Bíblia fala que foi o Espírito Santo que levou ele ao deserto. E a Bíblia fala, irmãos, olha só o trocadilho. É o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Mas foi o diabo que levou ele ao monte. Pegou? Quem levou ele no monte bem alto e mostrou para ele o que poderia ter foi Satanás, não foi Jesus mais. Quem levou ele no monte e falou, olhe todos os reinos, você pode ter tudo isso. Quem levou Jesus ao monte foi Satanás. E mostrou tudo o que ele podia ter.
Agora eu pergunto para você, não tenho nada contra monte, irmãos. Amo monte. Com o intuito correto. Os homens de pacto, de aliança, sacerdotes genuínos, Abraão subiu ao monte para entregar o que tinha. Abraão subiu ao monte para entregar o que mais tinha de valor, seu filho, seu único filho, Isaque, a quem tu amas. Pega teu filho, a Deus martirizando ele. Pega teu filho, teu único filho, aquele filho, irmãos, vai ler a Bíblia, o Senhor falou umas 4 vezes. Pega teu filho, ok. Ele só tinha um filho, então ele já sabia qual era, mas o Senhor fala, o teu filho, o teu único filho, tá bom. Aquele que tu amas, ok. Que tu mais amas. Para que homem subia um monte, irmãos? Para sacrificar. Por que você sobe um monte? Para entregar o que você tem? Ou para pedir o que você não tem? Aleluia. Para que você sobe o monte? Você vai para o monte, passar vigília, passar isso, vamos levar a igreja para o monte. Vamos levar os meninos para o monte, os desfocados para o monte, que não sabem o que estão fazendo. Para quê? Para lutar no monte. Você sobe no monte para entregar aquilo que é primeiro na sua vida e falar, eu vim aqui na madrugada, no frio, porque eu te amo, porque eu te adoro. É entregar o que tem de maior valor na minha vida. Recebe no monte, Senhor, a minha vida, o meu coração, os meus recursos, os meus talentos. Você sobe no monte para entregar o que você tem, ou para pedir o que você quer, ou o que você não tem. Fazer uma corrente na igreja. Te converte, irmão. Entrega teu coração a Ele. Ele sabe de tudo que você precisa. Não precisa nem você pedir mais. É só você entregar o seu coração. Vamos lá, seguir o texto. O que diz aí? Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero que as pessoas, vejam que eu estou nele, não tendo a minha própria justiça. Quantos homens cheios de julgamento nós temos. Por isso, irmão, que o povo fala, a coisa mais chata é andar perto de pastor. Porque é cheio de crítica, porque é cheio de debate, é cheio de coisa, é cheio de questionamento. Irmão, a gente tem que parar de defender coisas e morrer. Vamos falar do amor, vamos tocar as pessoas, vamos sair para tocar os perdidos. Vamos parar de defender posições. Igrejas estão se dividindo, irmãos, por causa de raízes teológicas. Homens deixaram de conversar, porque um acha que é assim, o outro que é achado. Igrejas se dividiram, porque uns irmãos pensam que é antes, os outros que é depois. Um é pela graça, o outro é pela fé, e o outro é isso, e o outro é aquilo, irmão. Paulo está dizendo, eu abro mão da minha razão, não quero ter razão. Eu quero ter unção. Eu quero debater nada. Eu quero que ele flua através de mim. Eu não quero colocar para fora, eu quero trazer para dentro. Antes de jogar para fora, eu quero colocar dentro. Para que Deus transforme o meu ser. Para que eu não seja mais um obstinado, irmãos. Já viu a coisa mais triste, irmão, é pregar para pastor. É mais triste e é melhor ao mesmo tempo. Sabe por quê, irmão? Porque pastor sabe tudo. Você vai falar assim, abre a Bíblia em Filipenses. Esse texto eu já sei. Esse eu já sei, já pregou, já falou. Aí você está lendo agora, ele vai falar isso. Quer ver? Dá uma olhada, vai falar isso, vai falar isso. Como se estivesse falando assim, fui eu que ensinei para ele. E depois, irmão, sai da igreja do culto, não sei o quê. Aquilo lá eu não concordo. A gente tem sempre um questionamento. A gente tem sempre uma posição. A gente tem sempre julgar alguma coisa. A gente tem que sempre se colocar em algum lugar. Morra!
Morra, seja como lixo, como estrume. Veja os outros numa situação maior do que você é. Se entregue, irmão. Se entregue. Você não está aqui para avaliar ninguém. Deus não te constituiu juiz sobre a vida de ninguém. Vamos nós parar de julgar as pessoas, de entender, estou olhando, estou vendo. Irmão, para com isso. Vai receber uma palavra, irmãos. Receba a instrução da profecia daquele dia. Para de pensar, isso aí eu já sei. Isso aí já falou. Isso aqui quer ver? Agora é assim, olha. Vai pregar para pastor, irmão. Você está pregando e tem um monte de fuxicando. Aí joga a Bíblia de um lado, abre do outro, mostra. Sabe por quê, irmão? Todo mundo cheio de muita razão. E o povo perecendo indo para o inferno. Ímpios que não conhecem ao Senhor, caminhando a passos largos, indo para o inferno. E a gente discutindo teologia. E ímpios indo para o inferno. E a gente se assenta muitas vezes também no meio, irmãos. Nossa preocupação não é só o ímpio, porque o nosso chamado de Deus não é só, irmãos, converter o ímpio, é converter a igreja também. É converter a igreja. Mas como é que nós vamos converter a igreja? Não é por argumentação, é por poder de Deus. É por amor. E você acha, irmãos, que quem está falando aqui para você é um homem perfeito? Você que me conhece sabe que não. Porque, irmãos, essa é a instrução de Deus para nós. Por isso, irmãos, que essa semana do café é a semana mais difícil. Onde a gente chora, onde a gente fala, Deus, mas isso, mas por que isso? Eu vou falar isso, o Senhor vai, você vai falar isso? Ou você é meu porta-voz, ou você é o que é? É mais um clube que você quer fazer? O que você quer fazer? Um ajuntamento de gente? Não, faça um ajuntamento de profetas, de homens conectados no Espírito. A gente não dorme, irmão, na noite que antecede. E não é porque tem ou não tem palavra, é um turbilhão de coisas na cabeça da gente. De meia em meia hora a gente levanta e fala, Deus, eu estou morrendo. E existe uma angústia tão grande no nosso espírito, até liberar aquilo que Deus nos deu. Até como se fosse um filho que tivesse dores de parto. Sabe, uma dor, contrações, até que o filho saiu, nasceu, até o próximo mês. Até o próximo mês. Mas pessoas, irmãos, no nosso contexto, não só a meu respeito, mas em respeito a todos os irmãos, falam, criticam, irmão, vai chorar o tanto que eu choro, vai estudar e orar o tanto que eu oro. Antes de criticar o que eu falo, senta comigo e conversa comigo. Entende o meu coração, entende a minha vida, entende o tanto que eu entreguei para tentar viver aquilo que Deus me chamou para fazer. A palavra, ela não pode ser baseada apenas no conhecimento. Olhe para a vida de um homem, veja o tanto que ele já deu, o tanto que ele deixou, o tanto que ele morreu, o tanto que ele entregou para fazer o que ele está fazendo. Depois a gente diz, eu acho, eu penso. Eu chego à conclusão que não chega a conclusão nenhuma, irmão. Deus não te chamou para concluir. Porque, irmão, concluir é terminar o entendimento. Porque quem conclui é Ele. Não chega a conclusão nenhuma. Porque quem vai concluir no final de todas as coisas é Ele. E enquanto Ele não conclui, você aprende. Enquanto Ele não concluiu nada, eu vou só aprendendo e recebendo. Eu não estou aqui para concluir, eu estou aqui para aprender. Para cumprir o que Deus falou. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nos mover diante daquilo que Deus está chamando. Olha o que Ele diz. Ser encontrado nele não tem em mim a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o verso 10. Quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo. E olha o que é conhecer Cristo para ele. O poder da sua ressurreição. E participar dos seus sofrimentos. A igreja, irmãos, primitiva, a igreja que deu origem a nós, ela queria participar dos sofrimentos.
Ela queria participar dos sofrimentos. Ela não queria uma campanha, uma corrente para comprar um apartamento novo. Ah, mas é pecado eu ter? É lógico que não. Não é isso que eu estou dizendo. Não coloque palavras na minha boca. Eu estou dizendo que não é isso que você tem que buscar na igreja. Não é isso que deve ser, irmãos, o governo da sua fé. O Senhor sabe o que você precisa e Ele vai te dar a sua porção. Olha o que Ele está dizendo. Verso 11: para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. É isso, irmão, é um processo. Ninguém está aqui totalmente aperfeiçoado, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. É isso, irmão. Não adianta você pensar que já alcançou, porque não alcançou. É isso, irmão. É o que eu estou falando aqui. Não adianta você pensar que já alcançou, porque ainda não alcançou. Não adianta você falar, agora eu entendi. Entendeu nada. Está no processo. Agora eu entreguei minha vida mesmo. Entregou nada. É porque antes você estava lá no 5%, agora você chegou no 30%. E está achando que já fez tanta coisa, falta 70% ainda. Falta 70 ainda. Irmãos, eu estou falando com muita gente aqui. Falta 70 ainda, irmãos. Falta 80, falta 90. Ah, mas eu já sei. Você não sabe, querido. Eu também não sei. Sabe qual é a pior coisa que um homem pode ter, irmãos? É o entendimento ou o pensamento de que ele é merecedor, de que ele já sabe alguma coisa. Ele se torna, irmãos, diabólico. Ele se torna animal. Vou falar uma coisa. Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. Nós não somos merecedores de coisa alguma. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. A pior coisa que um homem pode ter, irmãos, é pensar, é sentir que é merecedor. E às vezes a gente diz, é isso mesmo, pastor, aleluia. Só que o que você está fazendo na igreja? Diz para mim, fala a verdade comigo, seja sincero comigo. Ô pastor do Mevan, pastor da região, das igrejas, diz para mim a verdade. O que nós viemos fazer na igreja? Não é o nosso pensamento que quanto mais eu trabalhar para Ele, mais útil eu for para Deus, mais isso me habilita a receber dEle. Não é isso que a gente vive, não é isso que foi nos ensinado. Não é isso que foi nos ensinado. Que quanto mais a gente for merecedor, mais nós habilitamos portas abertas para nós. Irmãos, escuta que eu vou falar para você. Essa foi a ação, irmãos, de Lúcifer. Sabe o que a Bíblia fala? Lá no livro de Ezequiel, que ele era o sinete da perfeição. A gente às vezes pega alguma coisa e não estuda bem. Para mim, sinete era um sino. Eu fui estudar esse dia o que é sinete. Sinete está ligado a selo. Sinete é quem aplica selo. Então, se Lúcifer era o sinete da perfeição, ele era o ISO do céu, o controle de qualidade. Tudo que acontecia no céu passava por Lúcifer e ele batia um selo. Ele era o sinete daquilo que era perfeito. Se não está sendo produzido perfeitamente, então está desqualificado. E dentre essas funções ele tinha outras. A Bíblia diz que no seu movimento foi criado os sons. Em outras mensagens, em outras passagens, mostram ele como guardião. Ou seja, era alguém extremamente útil. E por achar que tinha tanta utilidade, ser tão próximo de Jesus ou de Deus,
Ele falou: eu mereço algo melhor. E aí caiu. Eu mereço ser recompensado. Não merece. Ou você é recompensado por graça, ou você está condenado. Porque quando um homem acha, irmãos, que para fazer qualquer coisa na obra de Deus, ele é merecedor de alguma coisa. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Por achar que era merecedor e era útil. Você não tem que trabalhar na obra de Deus por utilidade, irmãos. Você tem que trabalhar por propósito. Não é porque você é útil, é porque você tem essência. Sabe por quê? Porque utilidade está ligado a serviço. Utilidade está ligado a serviço. Isso é ruim, pastor, não é ótimo. Mas o seu serviço, ainda que seja muito apurado, pode chegar alguém que serve melhor do que você e substituir a sua pessoa. Mas se você serve em propósito, propósito está ligado à essência. E se você não somente faz, você é. Então aquilo que você é, ninguém pode substituir. Aquilo que você faz, ninguém pode substituir. Então, nós não estamos na obra por utilidade, nós estamos por propósito. Utilidade te liga a serviço, propósito te liga a identidade. Você é filho de Deus. Mas nós, irmãos, não entendemos isso não. Nós entendemos que o que nos resguarda nessa igreja ou em qualquer outra é a nossa utilidade, é o quanto eu sou útil. Porque quanto mais eu sou útil, eu me torno merecedor do reconhecimento dos homens e do reconhecimento de Deus. E se Deus me reconhece pela minha utilidade, então Ele vai me abençoar. Engano seu. Conceito errado. Eu não vou abençoar o Heitor, porque ele é útil na minha casa. Eu não vou abençoar a Helena, porque ela é útil na minha casa. Eu vou abençoar o Heitor e a Helena, porque eles são sangue do meu sangue. Eles são filhos e eles têm herança, independente do que eles façam ou deixem de fazer. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Nada. Seu serviço não faz com que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Seu pecado não faz Deus te amar menos. Seu pecado apenas te pune. Não Deus, o seu pecado te pune, te afastando do seu propósito. Mas o amor de Deus continua pela sua vida. Nós não podemos servir a Deus por utilidade, irmãos. E nem por merecimento. Eu sou útil, então sou merecedor. Porque, irmãos, se é a utilidade que nos guia, se é a utilidade que nos guia, irmãos, até o próprio diabo é útil para Deus. Há quem diga que o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que Deus precisa de um trabalho, que Deus precisa de uma tarefa que só um diabo pode fazer, Ele chama ele. Solta a coleira do cão e ele sai raivoso, irmãos. Faz o que tem que fazer, alinha o que tem que alinhar. O diabo vai ler a Bíblia, você vai ver Paulo falando sobre ações do diabo que alinharam pessoas, que compartilharam, que ajudaram pessoas a entrar no lugar que precisava entrar. Você quer ver só um exemplo? Jó. O que a gente pensa em Jó capítulo 1? A gente pensa, irmão, que foi o diabo que falou de Jó para Deus. E não foi. Abre lá em Jó capítulo 1. Você vai ver que o Senhor está sentado junto com os anjos do céu. Aí o diabo vem e entra no meio. Ele é intruso, enxerido. Entrou no meio da corte celestial, no meio dos anjos do Senhor. E ele não falou nada, e foi Deus que falou: ei, diabo. E ele diz: pois não, você viu o meu servo Jó? Foi Deus que falou. Aí ele falou assim: ah, pois bem, foi bom se eu tocar no assunto.
E aí Deus perguntou: e aí, o que você acha? Eu acho que um cara mané daquele lá, que tem tudo na mão, serve o Senhor por conveniência. Você acha que Deus já não queria, irmão, dar um toquezinho nele? Dar uma ajustadinha nele, porque a Bíblia diz que ele era justo, e o Senhor ele vai ser mais justo ainda. O que você acha, ô diabão? Eu acho que ele é um mané. Só serve o Senhor porque tem tudo na mão. Se não tivesse, não servia. O Senhor, então vai lá, faz o que você quer fazer. Só não toque na sua vida. Ele entrou, fez o que tinha que fazer e saiu quando Deus achou que o serviço estava terminado, porque até o diabo é o diabo de Deus. E agora, no final de todo o processo, Jó é um homem mais forte, mais pleno, mais íntegro, mais abençoado, mais conhecedor do seu chamado, mais conhecedor do seu propósito. Vamos seguir o texto aqui. Vamos lá, verso 14. Prossigo para o alvo. Ele está dizendo que está sendo aperfeiçoado. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Ei, que texto, irmão. Podia ler só esse texto hoje e mandar você embora. Falando de maturidade, quanto dela existe em nós. Quanto dela existe em nós. Porque, irmão, nós nos escondemos atrás da nossa soberba, da nossa vaidade, da nossa infantilidade, para apontar a imaturidade do outro. Olha o que Paulo diz aqui: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Disso tudo que ele vem falando em Filipenses 3, de morrer, de independente do que você tenha, se ver como um esterco. E diz assim: e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, olha os questionadores, isso também Deus lhe esclarecerá. Paulo está dizendo: vai orar, filho, vai orar, e Deus vai falar com você. Sabe o que Paulo está dizendo? Não sou eu que vou esclarecer você, porque isso aqui não se trata de esclarecimento, se trata de arrependimento. Tem muita coisa na nossa vida, irmãos, sacerdote, homens e mulheres que estão aqui, que não se trata de esclarecimento, se trata de arrependimento. Nós queremos achar na Bíblia, irmãos, textos que nos favorecem, que favorecem o nosso pecado, que favorecem a nossa ganância. Nós queremos encontrar na Escritura passagens, textos, irmãos, que favorecem a nossa ganância, que respaldam a nossa mentira, que respaldam o nosso pecado. Então Paulo está dizendo: quem pensa diferente aqui, não precisa vir a mim, eu não vou ensinar nada, vai orar, e Deus vai te esclarecer. Porque é arrependimento que você precisa, é arrependimento que nós precisamos. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Verso 17, irmãos, sigam unidos, oh glória, o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Irmão, que texto! Quem que você tem que observar, irmão? Jovens, quem que vocês têm que observar? Líderes, quem vocês têm que observar? Ah, o fulano de tal, porque falou que é o meu líder, porque falou que é o meu isso, é a minha cobertura. Vocês devem observar os homens que andam no padrão que foi estabelecido. Existe um padrão. A palavra nos dita um padrão. E não interessa quem está mais perto, quem está mais longe, quem faz, quem deixa de fazer. Quem cumpre o padrão. Não interessa quem a minha ligação de alma me empurra para mais perto ou para mais longe. Interessa ouvir, me espelhar e me conduzir àquele que cumpre um padrão. Que se abram os olhos de cada um de nós, de todos nós, para
que possamos ver o padrão de Deus estabelecido sobre o sacerdócio dessa terra, sobre os pastores desse país. Vamos parar de negociar a palavra, irmãos, em favor de A, de B, de C, em favor da política, do dinheiro, da verba, da influência, do grande empresário. Vamos parar de negociar as escrituras. Tá pesado hoje, né, irmão? É café para pastores, irmão. Esse é o lugar que nós temos que entrar. O mais importante é terminar essa manhã, irmãos, e você falar: poxa, foi tudo para mim. E você fala: preciso orar e me arrepender. Porque se você pensa assim: se o fulano tivesse aqui, irmão, continuando. Pois, verso 18, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Deus, que texto. Pois como eu, Paulo, já lhe disse repetidas vezes, e agora eu vou repetir com você com lágrimas, com dores. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo não está dizendo, irmãos, de inimigos ímpios. Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Filipe. Paulo está escrevendo essa carta aos pastores de uma região, dizendo: há muito entre vós, há muito entre vós, há muito entre vós. Há muitos que estão no altar, cantores, músicos. Há muitos na dança, há muitos nos púlpitos, pastores, apóstolos, bispos, pregadores. Há muitos que se movem como inimigo da cruz de Cristo. Estão crucificando a Jesus novamente, vivendo um evangelho sem causa, sem missão, vivendo um evangelho, irmão, sem propósito, sem renúncia, sem essência, sem morte. E o que acontece quando se faz isso? Verso 19: o destino deles é a perdição, e o seu Deus se tornou o seu próprio estômago. O seu Deus se tornou o seu próprio umbigo. Em outras versões diz: e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Deus, obrigado, Jesus, te amo. Te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meu Jesus, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, meu Pai. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda jamais te conhecer, tu és minha colheita, minha herança. É Deus, é Espírito Santo. Toca, Pai, na nossa essência. Toca na nossa essência, Deus. Converte o nosso coração genuinamente. Muda a nossa história, a história da nossa vida, do nosso ministério.
Muda a forma como, Senhor, nós nos movimentamos, nós vivemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos sair desse evangelho, irmão, de olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Nós falamos isso todos os dias. Por que você tem que só olhar para Deus? Porque todo homem é falho. Deus nunca falou que os homens seriam perfeitos, mas Deus falou que os homens seguiriam um modelo. E quem consegue seguir um modelo pode dizer: olhe para mim. Paulo dizia: olhe para mim. Mas Paulo era Paulo, e você é quem? Um mané? Paulo era Paulo e eu sou o Douglas. E você é o João, o Fábio, o Marcelo. E você tem que dizer para as pessoas que estão do seu lado: olhem para mim. Olhem para o meu casamento. Olhem para os meus filhos. Pastor, é difícil. Ninguém falou que seria fácil. Porque se estão olhando para a gente em qualquer momento, podem nos acusar, nos criticar, nos apontar. É ossos do ofício. É ossos do ofício. As pessoas precisam olhar para mim e ver um modelo de casamento, e ver um modelo nos meus filhos, e ver um modelo de pregação, e ver um modelo de renúncia. Eu não posso conduzir a minha igreja e falar: gente, vamos dar, se eu nunca dei nada. Quem pede para os outros dar tem que ter dado mais do que todos. Quem pede para o povo orar tem que ser o que mais ora na igreja. Quem pede lágrimas tem que ser o que mais chora por ela. As suas palavras se tornarão sentenças. Você falará, irmãos, e as coisas acontecerão. Porque você não tem só uma instrução, você tem um exemplo, você tem uma renúncia. E isso lhe confere autoridade. As pessoas precisam olhar para nós. Porque o evangelho, irmãos, é feito, o evangelho é relacional. O homem não pode ver só Deus olhando para Deus. O homem tem que ver Deus olhando para mim. O homem tem que ver Deus olhando para mim. Cara, eu quero conversar com aquele cara. Eu quero conversar com aquela mulher. Porque tem Deus nele. Existe a instrução da graça. Existe verdade. Não é algo maquiado, nojento. Não é algo, sabe, parafraseado. Existe verdade. O mundo tem que ver Deus na minha vida, irmão. Santidade não é para você ver Deus. Santidade, o objetivo final da santidade é para que os outros vejam Deus em você. É para isso que você tem que ser santo. Santo não é beato, viu, gente? Santo é separado. Separado para quê? Para o sacerdócio. Não é separado para ser casto. Casto e santo é diferente. Aquele cara é santo, por quê? Aquele jovem é santo porque ele nunca se masturbou, ele nunca viu uma pornografia, ele nunca fez isso, ele nunca fez aquilo, ele nunca se abrasou no seu namoro. Ele é santo. Isso não é ser santo, isso é ser casto. É diferente. Porque às vezes ele é só isso, mas ele não tem altares no Senhor. Ele só tem uma posição de se guardar. Ele ainda não é santo, está caminhando para ser, ele é casto. O santo é aquele que depois da castidade se entrega ao sacerdócio e diz: queime o Senhor sobre a minha vida. Seja o Senhor a fonte da minha inspiração. Que eu se torne uma vela, para que a tua chama em mim me derreta e ilumine os que estão ao meu lado. Eu preciso iluminar. Eu não posso só mostrar Deus para os homens falando: olha para o céu, olha para a Bíblia, olha para Deus. Eu tenho que falar: não, olha para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque santidade
Não é só para você ver Deus, é para que os outros vejam Deus em você. Por isso aqui, jovens que estão aqui, quando estiverem no relacionamento, no namoro, primeiro, irmão, comece do jeito certo. Ou seja, o namoro biblicamente precisa ser dentro do arraial do Senhor, não da denominação. Você precisa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, para compartilharem a mesma fé. Fora disso, está errado. E aqui a gente não negocia, a gente diz, é pecado. Não é ruim, é pecado. Por quê? Porque o problema, sabe quem que é? O sogro. O problema é o sogro. O que meu sogro tem a ver, pastor? Estou namorando uma menina, ela não vai na igreja não, mas ela é de Deus. E o sogrão é top. Eu estou falando do outro sogro, irmão, que não é tão top assim. Se você é um homem de Deus, quem quer ser o pai? Se você é um homem de Deus, você é um filho de Deus. Se você namora uma mulher do mundo, ela é filha de quem? Do diabo, irmão, é filha de Satanás. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio do caminho, não tem em cima do muro. Pais que estão aqui, ensinem os seus filhos a não se juntarem em julgo desigual. É pecado, ruína, morte, confusão. Por quê? Por causa do sogro. Meu filho foi criado na igreja, cheio do Espírito Santo. Ele vai casar com uma mulher, é uma bênção, uma bênção. Ela faz tudo certo, só falta Jesus. É uma menina calma, educada, uma lindeza, uma teteia de menina. A menina linda, educada, de família, só falta Jesus. Então falta tudo, irmão. Se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta todas as coisas. Qual que é o problema? O sogro, porque o seu filho, ele é filho de Deus. E a menina é filha de quem? De Satanás. No casamento, irmãos, diz que os pais vêm como testemunha. Então está o filho de Deus e a filha do capeta. Os pais vêm como testemunha. E aquele casamento foi feito na lua de mel. Quando você chegar na lua de mel, está na lua de mel ainda, irmão. Segundo, terceiro dia começa a confusão, começa a briga. E a mulher, irmão, que era uma benção, a menina que era teteia, biluteteia, ela tem uma brecha. E Satanás pode tocar nela para tocar em você, para azucrinar a sua vida. Ele estava mascarado até o momento da aliança, porque dela você não vai conseguir sair. Agora ele vem para azucrinar a sua vida. Aí você vira crente. Você vê que a moça, o rapaz virou um inferno. Na lua de mel já virou um inferno. Por quê? Influência do pai. Aí você vira crente. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai, pega o óleo, taca nessa mulher. Se tiver dormindo, eu vou tacar óleo na cabeça dessa mulher, que ela está cheia de coisa ruim. Está na lua de mel. Vai saindo. Aí Satanás, o sogro, fala assim: não sai nada, ela é minha filha. Você casou com a minha filha, eu sou seu sogro. Me aguenta, lindão. Você casou com a minha filha, eu me tornei o seu sogro. Então você é filho de Deus, mas seu sogro é o diabo. Entenderam? Entenderam quem é o sogro? Agora vai mandar o sogro sair de casa. O sogro tem passe livre, velho. E o que vai fazer então, pastor? Comer o pão que o sogro amassou. Aleluia! Tem jovem que não gosta muito, irmão. Nós não estamos aqui para falar quem gosta de ouvir, irmão. Nós estamos para falar a verdade. Fala para o seu filho: mulher tem que ser de Deus, homem tem que ser de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória, da presença, da unção do Espírito Santo. Sabe por que, irmão, que ele tem que ser santo? Aí casou, mas vamos lá. Não casou ainda. Deixa eu ministrar um pouco para os jovens aqui. Não casou ainda, mas está namorando certo.
É o homem de Deus, o filho de Deus namorando a filha de Deus, ou a filha de Deus namorando o filho de Deus, tá certo. Só que no meio do namoro começa a abrasar um pouco o negócio. Começa a dar uma abrasada no negócio e tal, a mão querer onde não deve, onde não pode, aquela coisa, e aí? Aí, irmão, se é o homem que está avançando o sinal, ou vice-versa, vamos dizer que é o homem, que geralmente é mais atentado. A mulher, irmãos, ela tem que se manter em santidade, ou vice-versa. Mas por que a santidade que ela vai ter, Ademar? A santidade que ela vai ter é para que ela proteja a sua santidade e continue vendo Deus? Não, a santidade que ela vai ter, irmãos, é para que o outro veja Deus nela. E entenda, eu estou vendo com quem eu estou casando. Então eu guardo a minha santidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar a minha santidade para não perder a minha salvação? Eu tenho que me resguardar? Não. Eu me entrego, irmãos, em santidade para que o outro seja salvo. O entregar que eu estou falando não se dá a ele. Eu me entrego diante do Senhor, me entrego ao Senhor para que o outro seja salvo. Porque o objetivo não é eu, o objetivo é nós. Isso é o chamado do Senhor. Então, quando eu me mantenho numa posição, marido e mulher, eu não vou me manter santo para que eu possa manter um canal aberto para mim. Eu vou me manter santo para que o outro seja santificado a partir da minha posição. Por isso que a Bíblia fala que o marido santifica a mulher. Quando? Quando ele se mantém santo na sua posição, ele santifica a sua esposa. Por isso que eu vou para o mundo, irmãos, e não vou me manter santo. Por que eu tenho que ser santo? Com medo de perder a salvação. Não, eu tenho que ser santo para que os outros vejam em mim o Senhor Jesus. Eu não vou ser santo no meio do mundo para eu não perder a salvação. Eu vou ser santo no meio do mundo para que os outros recebam a salvação. Não é com medo de perder a minha, é com o objetivo de influenciar os outros. Você está entendendo? Então o que nós estamos fazendo, irmãos? É isso que eu quero falar nessa manhã. Nós estamos falando disso, de entendimento, de entrega, de renúncia. O que nós estamos fazendo nas nossas igrejas, sacerdotes que estão aqui, tirando o povo, mudando de endereço, tirando o povo do catolicismo, do espiritismo, e mudando o povo de salão, e trazendo um povo para outro ambiente. Mas não mudou coisa nenhuma, ele só mudou de endereço. Em vez de ir para a igreja católica, vai para a igreja crente. Que raio de evangelho que é esse? Por quê? Porque agora ele aceitou Jesus, está lá na igreja. Ué, no catolicismo ele não tinha aceitado Jesus? No catolicismo ele não tinha aceitado Jesus? O catolicismo, eles são cristãos ou não são cristãos? Eles creem em Jesus ou não creem em Jesus? Creem em mais outras coisas, mas creem em Jesus. Então tem crente católico, tem crente espírita. Por quê? Quem crê em Jesus é crente. Por isso que a Bíblia não tem esse termo, porque nós não somos crentes, nós somos filhos. Porque nós não só cremos no Senhor, nós somos governados por Ele. Crer no Senhor, irmãos, é acreditar que Ele existe, que morreu por você. Então tem crente católico, tem espírita católico, ou melhor, tem crente. Isso. Tem crente católico, espírito católico. Por quê? Porque crente é aquele que crê, tem uma crença. Mas nós não temos uma crença, nós temos uma missão. Nós temos uma herança. Nós somos filhos. Todos aqueles quanto o receberam, não é receber uma crença, é receber uma paternidade de Deus, e fez dele o governo da sua vida. Foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, ser filho de Deus é um batismo de autoridade. Então tem crente. Crente é quem tem crença. Crente é quem crê. Católico crê em Jesus. Espírita também tem crente católico, espírita católico.
Ou crente. Bagunça, né, irmão? Tem crente católico e crente espírita, pronto. Por quê? É porque tem crença, mas não tem missão. E por que eu estou falando tudo isso, pastor, de crente católico, crente espírita? Porque, irmãos, tem crente evangélico. Tem o crente católico, é o que está no catolicismo, mas crê em Jesus, ele tem crença. Tem o crente espírita, ele está no espiritismo e crê em Jesus, ele tem crença. E tem o crente evangélico, ele está na igreja e crê em Jesus, mas ele não é filho. Ele não tem essência, não tem missão, não tem propósito, não tem entendimento. Ele põe uma roupa bonita para ver as meninas na igreja. Ele vai na boate gospel, dançar, pular, suar. Não sabe quem é, o que está fazendo, para que está fazendo. Ele quer ganhar e não quer perder. Ele vai para o monte, irmãos, não é para oferecer o que tem, é para pedir o que não tem. E quem é esse? É a maioria da igreja, infelizmente. Então qual que é o seu papel? Qual é o nosso papel num café como esse? Restaurar o entendimento. Porque quando fazemos isso, irmão, tiramos alguém do catolicismo, escuta isso, agora é profético. Tiramos alguém do catolicismo e trazemos para ser um crente evangélico. Tiramos um crente do espiritismo e trazemos para ser um crente evangélico. Nós batizamos ele ainda mais contra o real evangelho. Porque aqui dentro ele vai ficar 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano. E não vai ser suficiente. Porque dentro daquilo que era apresentado, onde ele estava era melhor. Então ele vai voltar para lá. E vai batizar a igreja do Senhor Jesus, de uma igreja, irmãos, morta. De uma igreja fora do propósito. E isso tem acontecido nos últimos dias. As pessoas estão voltando para os seus lugares. Por quê? Porque era crente espírita, era crente católico e virou crente evangélico. Eu ganhei o fulano para Jesus. Você ganhou para Jesus ou ganhou para a denominação? Você ganhou para Jesus ou ganhou para os usos e costumes? Você ganhou para Jesus? Porque se você ganhou para Jesus, irmãos, a glória de Deus vai vir sobre ele. E a vida dele nunca mais será a mesma. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele é movido por essência, por missão, por renúncia, por propósito, por vida de Deus. Quem conheceu a Jesus verdadeiramente, irmão, nunca desviará, nunca deixará o caminho, nunca voltará para trás. Nunca. 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 E está escrito isso na Bíblia, tá? Sabe que a Bíblia fala sobre prosélito. O que é um prosélito? O que é um prosélito? Quem pode me dizer o que é um prosélito? Prosélito, irmãos, eram os novos convertidos do judaísmo, aqueles que estavam vindo. E sabe o que diz a Bíblia? Em Mateus 23:15 diz assim: esses homens estavam sendo convertidos ao judaísmo, e pode ser convertido a qualquer coisa. Prosélito é um novo convertido. E está dizendo assim: olha, ai de vós, escribas e fariseus. Olha o que Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, pois vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo discípulo. Então, irmãos, vamos lá, querido, vamos lá. Fala a verdade para mim, por favor. Fala a verdade para mim. Não é isso que a igreja ativista faz? Vão visitar, e vão ganhar, e vão não sei o quê, e vai atrás, e vai buscar, e passa talquinho, e põe fraldinha, dá chocolate, bilu teteia, põe a chuguinha. Tem que ganhar. Ganhar para quem? Ganhar para quê? Para uma denominação? Temos 5.000 membros na nossa igreja.
Está aqui o Senhor dizendo: vocês fazem de tudo, são capazes de percorrer o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e depois de ter feito, fazeis filho do inferno 2 vezes pior do que vós. Depois de convertido ao que vocês trouxeram, eles se tornaram pior do que eram. Porque, irmão, mudou a geografia. Você tirou, irmãos, o crente católico para virar crente evangélico. Ah, Jesus, nos ajuda. Você tirou, irmãos, o crente espírita para virar crente evangélico. E isso foi uma vacina de anticorpos nele. Uma vacina de anticorpos contra o verdadeiro evangelho. Porque passou 1 ano numa igreja, 2, 3 anos, irmãos, sem transformação, sem missão, sem essência, sem renúncia, sem vida, sem palavra, sem alimento, só recebendo palha, pó, promessas, mentiras. E é assim que a igreja vai funcionando. E o Senhor está dizendo: vocês fazem muita coisa para ganhar gente, e o estado dela se torna pior do que era antes. Porque, irmãos, ou você faz dele filho de Deus, ou deixa ele quieto onde ele está. Aleluia. Aleluia. Sabe qual que é a preocupação de Deus? Desde a antiga aliança. Desde a antiga aliança. Desde a antiga aliança Deus está falando isso. Está preocupado com o entendimento. Sabe onde está isso? Texto que eu botei esses dias aí, rodando por aí. Abre aí comigo em Isaías. Isaías capítulo 26. Olha como é que a preocupação do Senhor é antiga. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Isaías 26, 16 diz assim: Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinastes, sussurraram uma oração. O que está acontecendo aqui? Deus está vindo, irmãos, com disciplina. Com o que, irmãos? Está apertando a corda. Deus está alinhando o seu povo. Mas por que diz aqui? Aí o Senhor diz assim: como mulher grávida, prestes a dar à luz, vocês se contorcem e gritam. Gritam de dores. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Irmão, tem coisa mais clara que isso. Esses textos traduzem a minha palavra. Eu não estou irado nessa manhã. Eu estou debaixo, irmãos, de um espírito de restauração. Olha o que o Senhor está dizendo. Como uma mulher grávida, vocês gritam, faz barulho, faz movimento. Já viu mulher grávida, irmão? Ai daqui, ai dali, ai daqui. Aí tem desejo, quer sorvete, quer camarão com baunilha. Eu estava com vontade de comer uma coisa. Que coisa? Não sei o que é uma coisa. É comer uma coisa. E você vai buscar a coisa, 20 minutos depois a coisa é outra. Ô mistério. E mulher grávida, irmã, é barulhenta. Ela pega e faz e não sei o que, monta coisa e monta mala, desmonta mala, pega coisa, compra carrinho, gasta dinheiro. Gasta dinheiro no projeto dela. Qual que é o projeto dela? O filho. Ei, mulher, para gastar. E compra shampoo, e compra não sei o que, e compra isso. E compra chuquinha, e compra tênisinho. E compra berço, e compra não sei o que. E pinta coisa, põe papel de parede no quarto. Uma gastação, investindo naquilo que é o projeto, que é o filho. É ou não é? E prepara as coisas. Pro dia que eu for, vou isso, eu vou usar esse chinelo, usa essa camisola, usa aquilo. Tem tudo preparado, irmão, tudo certo, tudo esquematizado. E é um movimento danado em cima daquilo que ela está gerando. O Senhor disse aqui, ó, como mulher grávida, preste a dar à luz, você se contorce, grita. Assim estamos nós na tua presença, Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas quando veio a luz, demos a luz a vento. Eita. Demos a luz a vento, não trouxemos salvação à terra, não demos luz aos habitantes do mundo. Ei, o pai não quer crente evangélico, o pai quer filhos. O pai quer filhos.
que resplandecem a sua glória. Não é atrás de um crente novo, com uma nova crença, é atrás de uma missão. Você está dizendo aqui, Deus está dizendo para nós: não trouxeram salvação à terra, incharam, multiplicaram igrejas, a unção do Absalão. Absalão daqui, Absalão de lá, Absalão de cá, encheu de salão. Encheu de salão, a cidade inteira está cheia de salão. Todo mundo é Absalão. Só que não transforma nada, irmão. E está dizendo aqui, o que vocês, na hora de nascer, era uma gravidez, irmãos, psicológica. Já viu gravidez psicológica? Que a barriga da mulher cresce. Já viu isso? Vai lá ver na internet. A barriga da mulher cresce porque ela gera hormônio de tão inculcada que ela está. A barriga cresce, o seio cresce, mas passa 9 meses, não nasce nada. Nasce o que? Vento. Então me desculpe a expressão, irmãos. Se não tem filho aí dentro, é vento. Sabe o que tem dentro dela? Gases. Igreja com gases, sabe faz o quê? É isso aí que você imaginou, caca. Dentro dela não tem filhos, tem gases, tem vento. Isso aqui está desde a antiga aliança. O Senhor dizendo: ô povo meu, vigia, ô povo meu, vigia, ô povo meu, se alinha, ô povo meu, entra. Deus está, gente, o Senhor está do céu bradando isso desde a antiga aliança. Quer ver outro aqui? Malaquias 2, joga para mim, Malaquias 2, 13. Olha aqui Deus de novo trabalhando os filhos sem entendimento. A outra coisa que vocês fazem, existe. Malaquias 2:13 diz assim: existe outra coisa que vocês fazem. O que a gente sabe fazer na igreja? Isso aqui, ó. Enche de lágrimas o altar do Senhor. Enche de lágrimas. O que mais? Choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com o prazer. É isso que a igreja aprendeu a fazer. Por quê, irmãos? Porque a gente vem para a igreja, querido, num primeiro momento nem na adoração a gente vem. Muitos irmãos, é o papel da gente chegar depois. E dentro das medidas proporções, querido, não estou aqui falando de nada. Cada um tem o seu objetivo, a sua missão, é você e Deus. Eu estou falando de quem pode e não faz, não de quem não pode e se agarra naquilo que pode para fazer pelo menos uma parte. É diferente. Mas quem pode e tem a escolha de fazer e não faz. Ou seja, se o culto é para Deus, querido, todo o culto deveria ser entregue a Ele, não uma parte. Por quê? Porque o que você quer receber na sua missão não é uma parte, é o todo. Está entendendo? Então assim, o que nós estamos fazendo, irmãos? Aí a gente vem para a igreja para quê, irmãos? Para convencer a Deus. E quando diz para mim, irmão, olha para mim, fala se é mentira. E quando nós estamos com a coisa preta, difícil, crise, aí que a gente vai na igreja mesmo. E depois a gente diz que não é por interesse. Quantos de nós, irmãos, estamos numa igreja e quando está tudo muito bom, aí dá uma sumida, pastor, tem tanta coisa para fazer, para administrar, ok. Mas quando tudo a vaca vai para o beijo, irmão, com corda e tudo, aí todo mundo aparece. E a gente vem, irmãos, pedir ao Senhor. Nós viemos à igreja para poder convencer a Deus a dar para nós o que parece que Ele não quer dar. E aqui a gente sabe fazer muito bem disso. A Bíblia diz assim: olha, vocês vêm para a igreja, louvam, cantam, dançam, enchem de lágrimas o meu altar, choram, gemem, mas eu não estou recebendo de vocês nem a adoração, nem a oferta. Nós aprendemos aqui que a gente achava, irmãos, que Deus era doido no dinheiro. Era só botar uma notinha de 100 e Ele dá pulo no céu. Bobinho. É só fazer uma oferta grande que Deus vem em meu favor. O Senhor está dizendo assim: pode dar o tanto que você quiser, não estou interessado na sua oferta nem na sua adoração. Sabe por quê, irmão? Se você não der o primeiro lugar na sua vida a Ele, não dê mais nada. Não entregue nada.
tudo que você está entregando para Deus antes dele ser o primeiro, está no código errado, está caindo para fora. Se Deus é o primeiro lugar na sua vida, faça o restante. Se Ele não é, traga Ele hoje para o centro. Aí está dizendo, olha o que acontece aqui. Vocês ainda me perguntam, por quê? Por quê, Senhor? E o Senhor diz, porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Eita Deus! Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Sacerdotes, querido. Sacerdotes. Diz assim, ó. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo, em espírito. Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E ele diz assim, ó, o Senhor, odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Por que o Senhor está falando isso, irmão? Porque virou moda. Porque sacerdote, irmão, sacerdote, eu estou falando de sacerdote, não honra mais aliança, irmão. Não honra mais aliança. Sacerdote agora, irmãos, aqueles que Paulo falou em Filipenses 3, que tinham que ser um modelo, deixaram de ser um modelo, porque estão no terceiro, no quarto casamento, e ministrando, e com igrejas de 5.000 pessoas. Por quê? Porque a igreja é cheia de crente evangélico, que não olham para um modelo, olham para uma estrutura, olham para o suprir das necessidades da alma, não olham para um modelo. Quando filhos de Deus começarem a olhar para quem é modelo e ministra sobre eles, entraremos numa posição de remir o Brasil, de remir a terra. O Senhor está dizendo, eu não recebo esse culto mais de vocês, porque vocês são desleais com a mulher da vossa mocidade. Eu uni vocês. Quem uniu? Eu uni vocês. Não fui eu testemunha? Pergunta aí. Não fiz eu de vocês uma única só carne? Ok. Por quê? Como assim? Como assim vocês querem tornar dois aquilo que eu fiz um? E está dizendo assim, sabe qual é o meu objetivo? O Senhor falou, fazer desse casamento, levantar para mim uma descendência poderosa. Sabe qual é o principal objetivo de um casamento? Não é te fazer feliz, e nem o seu cônjuge, é trazer do seu casamento uma descendência poderosa. Quer dizer que eu tenho que ser infeliz, pastor? Eu não falei isso. Eu falei que não é o objetivo principal. Porque, irmãos, nós estamos em busca disso, todos nós. E eu quero ser feliz no meu casamento. Mas sendo feliz eu estou em aliança. E sendo infeliz eu também estou em aliança. Porque eu tenho uma aliança antes com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com Deus, com o Senhor. E eu não vou quebrá-la, irmão. Da minha parte não. Eu não vou quebrá-la. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer da minha relação uma descendência poderosa. Olha aqui. Talvez você esteja olhando e falando assim, pastor, mas e eu que sou pastor, eu que sou isso, eu que sou aquilo, já estou no segundo casamento, estou no primeiro, no segundo, estou no terceiro, minha esposa já casou lá com outro, a ex-esposa, eu já tenho filhos. Irmãos, não tem como desfazer isso. Viva aí no padrão que você está, mas por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não tome isso como um padrão. É só isso que eu peço para você. Isso não vai te jogar lá no inferno não, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que quem separou, casou de novo, irmãos, vai para o inferno. Se você olhar nas escrituras, existem ali algumas coisas, alguns parâmetros. Não vou entrar neles agora, você vai lá e estuda. Mas mesmo na brecha que existe na palavra, se você casou uma segunda vez, ou até uma terceira, não faça disso um parâmetro. Quando você tiver os seus filhos, diga assim, o pai fez assim, a mãe fez assim.
Algumas situações nos levaram a isso, filho, mas não é o padrão. Olha para os seus filhos e diz: não é assim a vontade de Deus. Filho, não faça isso. Tenha coragem de dizer para o seu filho: nesse aspecto eu não sou um modelo para você. Esse não é o padrão. Ensine, pai, isso para os seus filhos. Se você é pastor, ensine para a sua igreja. Como assim, irmão? Tenha direito de falar. Fale. Eu ministro sobre vocês. Deus me deu um chamado. Só que no laço matrimonial, esse não é o modelo. Isso é honrado. Isso é honrado. Não é o modelo. Não é o princípio de Deus. Por quê, irmãos? Porque do casamento, o objetivo do Senhor é suscitar uma descendência poderosa de filhos curados, restaurados, cheios do Espírito Santo. A expressão que você tem com o seu esposo, irmãos, faz da sua família uma casa poderosa, um quartel-general. Filhos que são a próxima geração, sendo preparados numa escola de profetas, cheios do óleo, cheios da unção, cheios de vida, para no seu tempo se manifestarem com toda a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre eles. Aleluia! Nós só estamos falando de padrões. Por quê? Porque existe um padrão. Nós não estamos aqui, irmãos, para jogar ninguém no inferno. Por favor. Por favor, entenda isso. Existem situações. E o Senhor é quem vai determinar. Eu estou dizendo, irmãos, seja qual for a sua situação nessa área, se não é aquilo que Deus estabeleceu, viva na misericórdia que Deus está liberando sobre você. Viva no cuidado de Deus, no amor de Deus. Mas deixe claro para quem te segue e para os seus filhos: esse não é o padrão. Não se defenda dizendo: não, fiz assim, e dê margem para eles fazerem também. Não faça isso. Não se defenda. Expresse claramente para eles: filho, não é o padrão. Não é o padrão. Eu quero terminar com você, irmão. Isso aqui, nós estamos falando da antiga aliança. E esse perder o foco, irmão, foi lá para a nova. E da nova, dos discípulos, dos apóstolos, vieram para nós. Sabe o que está dizendo aqui? Abre aí comigo, vou mostrar para você uma coisa. Ah, Jesus, te amo, Espírito Santo. Tua glória inunda o meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Eu quero mais. Tua glória meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me de ti mais e mais. Tua glória inunda meu ser, eu te amo.
Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Nós não podemos, Pai, ser mais uma geração, Pai, de crentes evangélicos. Nós precisamos ser filhos que manifestam a Tua glória, Senhor. Que morremos, Pai, para o eu, que temos, Pai, como perda todas as coisas. Amados, começamos esse texto, esta mensagem, começamos esse café falando de Filipenses capítulo 3. E dissemos que só esse texto resumia toda essa mensagem. Eu tenho por perda todas as coisas. Eu tenho por perdas todas as coisas. Eu troco todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. O que é perder todas as coisas, irmãos? Todas as coisas fala do que for necessário. Deus não quer tirar absolutamente nada de você, se isso não te rouba dele. Se é dinheiro que você tem e é muito, se isso não te rouba dele, ele vai te dar é mais, ele não vai tirar. Deus nos ajuda a entender, Pai. Se é recurso que você tem, isso não rouba. Isso não rouba o lugar dele na sua vida. Ele não vai tirar, ele vai te dar mais. Porque ele precisa de homens provendo, abençoando. O que é perder todas as coisas? O que é necessário? Mas se for necessário você perder o dinheiro, irmãos, para que ele seja o primeiro lugar na sua vida, isso vai acontecer. Se for necessário que você perca a sua razão, Deus vai destruir você, irmão. Deus vai destruir a mim, o meu eu, a minha crença, a minha razão. Deus vai destruir a minha obstinação. Deus vai quebrar o meu eu. Eu tenho por perda todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Todos nós queremos ser felizes. Mas se eu tiver que ainda assim perder a minha felicidade, irmãos, para honrar uma aliança, nos dê força, Espírito Santo. Nos dê força, Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Eu estou pensando aqui, falando para você, irmãos, a Bíblia diz: eu sou o Deus que odeio. Poucas vezes o Senhor usa essa expressão, talvez seja a única. Eu odeio. Ele não falou eu não gosto, eu rejeito. Ele disse eu tenho ódio. Eu nem sabia que Deus tinha esse sentimento, mas ele diz eu odeio o divórcio. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus diz assim: por que deste carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. E a dureza do nosso coração, irmãos, resume da gente buscar o nosso interesse. A dureza do nosso coração, irmãos, resume em buscar o nosso interesse. Mas a natureza do Espírito que há em nós resume, irmãos, a nossa renúncia para que outros vivam através dela. Mas não é fácil, mas ninguém falou que seria. Ninguém falou que seria. Lembra da santidade, que não serve para você ver a Deus, serve para que os outros vejam Deus em você. Aleluia. Então, irmãos, o casamento, irmãos, serve para, através do seu cônjuge, através da sua postura, ele veja Cristo manifesto em você, e ele encontre a salvação que ele precisa através de você. Espírito Santo nos ajuda. São padrões, e nós precisamos somente saber trabalhar isso e entender que ele pode mover e fazer todas as coisas. Terminando Lucas 22. Agora estamos lá na nova aliança e Jesus está no meio do povo. E diz assim, olha, Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior.
Olha o que eles estão discutindo. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que mais serve. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a mim, ajuda os pastores a sermos os que mais servem, os que mais morrem, os que mais renunciam, os que mais pagam o preço. Falamos a manhã inteira sobre entendimento. Nós já estamos na nova aliança agora. Isaías profetizou acerca de uma igreja, irmãos, que está cheia de gases, achando que está grávida, não geram nada. Entramos na nova aliança. Eu estou com Jesus, caminhando com Jesus. Eu tenho aqui o próprio Filho. Olhem para mim, eu tenho o próprio Filho, caminhando com 12 homens, de dia, de noite, de dia, comendo junto, caminhando junto, viajando junto, e o Senhor manifestando glória, poder, autoridade, porque Ele é a expressão da glória de Deus. A Bíblia fala que em Hebreus, que Jesus Cristo, Ele é a expressão completa da glória de Deus. A glória de Deus no meio dos homens. Eu almoço com a glória, tomo café com a glória. Jesus está aqui, em espírito Ele está comigo. Com aqueles homens não era nem espírito, era em carne. Jesus está falando: entendam, 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 entendam. Aí quando eles se reúnem, surge uma discussão, um debate. Quem aqui que manda mais? Quem é maior? Jesus falou: não aguento. Sabe quem que é esse, irmão? Eu e você. Quem é maior? Quem que manda mais? E Jesus falou: miseráveis. Não, estou brincando, Ele não falou assim não. Ele falou assim: gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que vocês estão falando? Acerca de que vocês estão discutindo? Aí Jesus dá um sabão nele, dizendo assim: olha, os reis da terra subjugam, os reis da terra eles impõem autoridade, mas no meio de vocês não será assim. O maior tem que ser o menor, e o que mais, irmãos, tem autoridade é o que mais serve todo mundo. Entenderam? Entenderam? Jesus está que nem eu aqui nessa manhã. Entenderam? Entenderam? E eles Aí Jesus para lá e senta lá, vai almoçar, e Jesus fala: Deus, como pode? Me ajuda, Pai. Aí bate na porta a mãe deles: eu queria uma audiência com o senhor, pode ser? Pois não, senhora, o que senhor? Eu sou a mãe de Tiago e João. Meus filhos são top. Jesus: ok, e aí? Meus filhos, menino bom, tudo menino bom, criado nos caminhos. E Jesus: o que posso fazer por ti, minha senhora? Garante para mim que eles, na glória, eles podem sentar uma à direita, outra à esquerda aqui. E Jesus falou: não, não. Irmão, pensa as lágrimas de Jesus falando: não dá para entender. Olha aqui, nós vamos terminar agora. Escuta o que eu vou falar para você. Que coisa feia, irmão. Botando a mãe no negócio. Uns homens velhos, barbados. E a mãe vindo lá: o meu menino, é um meninão, hein? Menino bom. Pode confiar. O senhor escolhe um à direita e outro à esquerda, lá no reino. Irmão, um ia ficar no lugar de Deus. Porque se Jesus está à direita do Pai, quem está do lado dele? Sabe o que a mãe está falando, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a mãe era crente evangélica, não sabe nada. Está dizendo: põe meu filho no lugar de Deus. Isso é idolatria, então ela é digna de morte.
Nós estamos atraindo morte através das campanhas que fazemos, dos pedidos que fazemos. Nós estamos pedindo coisas a Deus, que se Deus concedeu o que você pede, você morre. Se você não entender nada nessa manhã do que eu estou falando, irmão, não venha mais nesse café, pelo amor de Deus. Você está pedindo coisas para Deus, que se Deus te conceder, você morre. Por quê? Porque crente evangélico não conhece as intenções do coração do pai. A mãe vem pedir e falar: eu amo tanto meu filho, é menino bom, é um menino bom, por favor, ponha ele no teu... Está pedindo assim: destitui Yahvé do seu trono e põe meu filho no lugar dele. Jesus falou: mulher, cala essa boca, pelo amor de Deus. Não sabes o que fala. Teus filhos não podem suportar o cálice. Aí o Senhor vem e fala de novo: gente, vamos parar disso. Gente, vamos parar de contenda, de discussões, de coisas que não levam a lugar nenhum, de um querer o lugar do outro, de ciúme, de ver quem faz, quem não faz, quem manda, quem está perto, quem está longe. Gente, para com isso. O negócio aqui é missão. De novo, o negócio aqui é entrega, é renúncia, é morte. É morte. Aí vão lá e pegam Jesus, agarram ele. Ele está no Getsemane, agarram ele. E levam ele para ser crucificado. Quando agarram ele, Jesus tinha acabado de falar: gente, aqui é morte, é renúncia, é amor, é entrega. Aí Pedro puxa assim da espada, da faca, e diz assim: estamos juntos. Está entendendo? Estou dentro, Jesus, estamos juntos. Qual que é a obra agora? É a mesma coisa que eu fizer uma reunião de obreiros e falar: gente, vamos conquistar essa cidade. O amor é a nossa arma. Aí você puxa um 38, põe em cima da mesa e fala: estamos juntos, pastor. Por onde que a gente começa? Crente evangélico, quando eles prendem Jesus, Jesus tinha acabado de falar, Pedro puxa da espada e manda, irmão, no pescoço do soldado. Ninguém que se quer defender de alguém, irmão, vai cortar a orelha de ninguém. Ele mandou, foi na cabeça. Era para pegar a jugular do homem e matar ele. Para quê? Para livrar Jesus. Infeliz. Só que o soldado fez: ops, é soldado, não é bobo, né? Ele viu a espada, ops, e pegou só na orelha aqui, arrancou a orelha fora. Jesus foi lá, pegou a orelha. Pedro, o que eu acabei de falar para você? O Senhor já sabia que Pedro estava com aquela faca. Mas por que então que Jesus não advertiu Pedro, dizendo, quando ele botou a faca lá na mesa, quando Jesus falou: vamos e vamos em nome do amor, em nome de servir, em nome de se entregar, escuta aqui para a gente orar. Quando o Senhor advertiu ele pela última vez, eles dizendo: vamos conosco, não é assim, o maior é o menor, o que mais tem autoridade é o que mais serve, é renúncia, é missão, é essência, é propósito. Jesus sabia que Pedro estava com a espada. E por que Jesus não falou: e essa espada arranca daí? Porque não adiantava ele tirar a espada da cintura se ele não tirasse do coração. Não adianta você tirar as armas da mão se você não tirar da sua mente. Não adianta você tirar as palavras de ofensas da sua boca se a ofensa não sair do seu coração. Não adianta você perdoar alguém pela sua boca e não perdoar no seu espírito. É nova criatura. E nós somos tão novas criaturas. Nós vamos acabar esse café assim, entendendo isso, que quando ele pega a espada e corta, o Senhor vai lá, põe. E o Senhor não fala muita coisa mais para ele. Sabe por quê? Jesus entendeu: não tem jeito. Nem eu, carne a carne, homem a homem, sou capaz de ensinar e de convencê-los. Não tem jeito. E aí, pastor? Então nos perdemos? O Senhor falou: não.
Deixa eu ir primeiro, e quando eu for, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele estará dentro de vós e fará todas essas coisas. Fica de pé comigo, aleluia.